Bora para mais um exercício? Olha só, leia o texto. Um paraquedista de 80 kg salta de um helicóptero parado em relação à Terra, a 2.000 metros de altura, e cai verticalmente pela ação da força-peso, tendo sua velocidade aumentada rapidamente. Durante a queda, surge uma força de resistência do ar em sentido contrário ao peso do paraquedista. Aproximadamente 10 segundos após o início do salto, a força de resistência será igual em módulo ao peso, fazendo com que sua velocidade de queda se torne constante, de aproximadamente 50 metros por segundo durante 20 segundos. Como essa velocidade ainda é muito grande para que ele chegue ao solo com segurança, deve-se diminuir a intensidade. Isso é feito com a abertura do paraquedas, em uma altura de 1.000 metros. A partir daí, a força de resistência do ar torna-se maior do que o peso do paraquedista e sua velocidade começa a diminuir. Depois de aproximadamente 5 segundos da abertura do paraquedas, a intensidade da força de resistência do ar se iguala novamente ao peso. A resultante das forças torna-se novamente nula e a velocidade cai de 50 para 5 metros por segundo, permitindo uma aterrissagem segura. O gráfico mostra a variação da velocidade de queda do paraquedista em função do tempo. De acordo com os dados, podemos afirmar que duas coisas que ele está pedindo aqui. Está pedindo primeiro o trabalho realizado pela força-peso e o trabalho realizado pela força de resistência do ar. Desde o início, então, eu quero desde o início até o momento em que o paraquedas é aberto. Então, eu quero duas coisas. Eu quero o trabalho da força-peso e o trabalho da força de resistência do ar. Muito bem. Para tentar facilitar todo esse texto extenso, eu organizei tudo isso uma representação mais fácil, de uma maneira mais simples para a gente. Então, o que eu tenho aqui é a representação do helicóptero. O paraquedista está sendo representado por essa bolinha preta, inicialmente a 2.000 metros de altura. Então, perceba aqui, vamos chamar aqui de ponto A, ponto B. Então, durante os 10 segundos iniciais, ele cai em queda livre. E depois de 10 segundos, a força de resistência do ar, que eu vou chamar de força de atrito, já se iguala com a força-peso. Depois de B até C, perceba que passaram-se 20 segundos e a velocidade permanece constante. Então aqui nós temos um movimento retilíneo e uniforme. E aí de C até D, em C ele abre o paraquedas e aí o que acontece? A força de resistência do ar se torna maior que a força-peso. Então nesse intervalo de C até D, o que nós temos aqui? Nós temos um movimento uniformemente variado. Na verdade, é um movimento aqui, eu posso até chamar de movimento retardado. É um movimento retardado. A velocidade vai diminuindo em módulo na medida que o tempo passa. Qual é o trabalho da força-peso desde o início do movimento até o ponto em que o paraquedas é aberto? Então, eu quero entre A e C. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos pensar aqui o trabalho da força-peso. Como é que eu calculo o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois aqui. O trabalho da força-peso, então, vai ficar peso é massa vezes gravidade, vezes a distância, vezes o cosseno de zero. Por que zero? Porque o peso está para baixo e o deslocamento também está para baixo. Então o ângulo aqui é de zero. Então substituindo o trabalho da força-peso, a massa do paraquedista é de 80, a gravidade vale 10. Perceba que o momento em que o paraquedista abre o paraquedas, ele já tinha percorrido aqui durante a queda 1.000 metros. Então a distância aqui é de 1.000. Cosseno de zero é 1, então fechou. O trabalho da força-peso vale 800.000 joules, Então isso aqui em notação científica eu posso até colocar assim, 8 vezes 10 à quinta joules. Então a primeira parte aí nós encontramos, o trabalho da força-peso. Professor, como é que eu faço agora para achar o trabalho da força de resistência do ar? Pensa um pouquinho, toda vez que envolve velocidade e trabalho, isso lembra o teorema da energia cinética. Então eu posso usar aqui o TEC, teorema da energia cinética, que diz o seguinte: trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Em termos de força, nós temos duas forças, então aqui vai ficar trabalho, deixa eu deslocar um pouquinho para cá, trabalho da força-peso mais o trabalho da força de atrito, tem que ser energia cinética final menos a energia cinética inicial. Trabalho da força-peso nós descobrimos, vale 8, 10 à quinta, está aqui, mais trabalho da força de atrito, vai ficar energia cinética final menos a inicial. Não sei se você vai lembrar, mas energia cinética é mv² sobre 2.
E aqui também, ó, mv² sobre 2. Só que aqui, ó, é a velocidade final e aqui a velocidade inicial. E eu já vou substituir isso aqui, ó. A massa, 80 kg. Velocidade, depois, no fim aqui, ó, seria 50, né? Então ficaria 50 ao quadrado, dividido por 2. Aqui ficaria 80 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Por que que é 0? Porque aqui no início, né, aqui, ó, a velocidade inicial do paraquedista é 0. Tá bom? É uma queda. Continuando, como é que vai ficar aqui? Já que essa segunda parcela zera, aqui fica 8, 10 à quinta. Pronto, 8, 10 à quinta. Mais o trabalho da força de atrito. Vamos aqui comigo, ó, 40, certo? 80 por 2 dá 40. 50 ao quadrado seria 50 vezes 50. Seria 2.500, então aqui vai dar 2.500. Então aqui vai ficar 40 vezes 2.500, ó, 4 vezes 25 dá 100. Com mais 3 zeros, tá aqui, ó. Eu posso colocar isso como 1 10 à quinta, então o trabalho da força de atrito vai ser 1 10 à quinta menos 8 10 à quinta. Então o trabalho da força de atrito vai ser negativo, né? Vai ser menos 7 10 à quinta joules. E isso nos leva a qual alternativa, hein? Vamos voltar lá para a gente ver como é que fica. Trabalho negativo aqui, hein? Isso nos leva então a qual alternativa? Vamos voltar lá. 8 10 à quinta e menos 7 10 à quinta. Alternativa D de Dragon Ball. Beleza? Bons estudos e até o próximo vídeo. Abraço.